Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Versos de 1 a 11. Peço a gentileza de, após a leitura, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Meus amados, está meridianamente claro no texto sagrado que o grande projeto de Deus na sua, na minha e na nossa vida é darmos frutos, muitos frutos. Nós não somos uma árvore apenas de sombra, nós não somos uma árvore apenas de enfeite e adorno, nós somos uma árvore frutífera. O propósito da nossa vida é dar fruto. E aqui no texto, somos informados de 4 realidades em relação a esse ponto. Confira comigo. A primeira realidade está no verso 2, quando está escrito: todo ramo que estando em mim não der fruto. Então, a primeira realidade é aquele que não dá fruto. Ele não dá fruto, o cesto dele está vazio. Segunda realidade, versículo 2 ainda: e todo que dá fruto limpa. Então, existe um segundo ponto, que é o que dá fruto. Ele tem fruto, não diz se é pouco, se é muito, ele tem fruto. Então, um não tem nada, outro tem fruto. A terceira realidade está aí no verso 2 ainda. Veja você: e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, agora é mais fruto. Nenhum fruto, fruto, mais fruto. Mas tem uma quarta realidade no texto. Confira comigo o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Que sem mim nada podeis fazer. Então nós temos 4 quadros aqui: nenhum fruto, fruto, mais fruto e muito fruto. A pergunta é: qual é a realidade que expressa a nossa vida? Bom, lá no passado, o Senhor plantou Israel num outeiro fertilíssimo, cercou esse terreno
colocou torres, com o propósito de que Israel, como vinha de Deus, produzisse muito fruto, frutos doces. Mas a Bíblia diz que Israel produziu frutos amargos. Agora a Bíblia está nos informando que Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, é o que planta, é o que cuida, é o que poda, é o que protege. E você e eu somos os ramos dessa videira. O ramo de uma videira só tem uma finalidade: produzir fruto. Não serve para adorno, não serve para sombra. Se ele não der fruto, ele vai ser queimado. Eu não tenho outra utilidade. Então eu gostaria de hoje olhar esse texto com vocês, nesses 4 cenários. E o primeiro cenário então, nenhum fruto. Se sua vida não produz frutos de forma constante, Deus vai intervir para disciplinar você. Vamos ler juntos, todos juntos, se possível, coloque na tela o verso 2, por favor. Vamos todos ler. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Até aqui. Bom, aqui nós enfrentamos um problema. O que é que significa isso? Preste atenção no versículo. Preste atenção. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Alguns interpretam esse versículo assim: esse camarada aqui descrito é o crente nominal. Não é crente de verdade. Nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus, mas frequenta a igreja, é membro de igreja, às vezes até ocupa um cargo de liderança na igreja. Foi batizado na igreja, mas nunca nasceu de novo. Será que essa é a correta interpretação? Segunda interpretação. Bom, esse cara aqui é o cara que era crente, mas por não produzir fruto, perdeu a salvação. Então ele é cortado. Mas será que é possível que alguém que é salvo possa perder a salvação? Eu estava hoje ouvindo uma mensagem do Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd. E alguém pergunta para ele num congresso assim: pastor Russell Shedd, é possível perder a salvação? Ele respondeu: depende de quem salvou você. Se foi você mesmo que salvou você, você pode perder. Agora, se foi Deus quem salvou você, é impossível. Porque a Bíblia diz que Deus conheceu você de antemão. Então, o segredo para interpretar esse versículo está no verso 2, na seguinte frase: todo ramo que está em mim. Então, se está em Cristo, não pode ser um crente nominal. Não pode ser apenas um membro de igreja, um líder de igreja que ainda não foi salvo, só faz parte do rol de membro da igreja, mas não faz parte do livro da vida. Segundo, a expressão estando em mim nos impede de acreditar que seja uma pessoa que perdeu a salvação, porque a salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é possível que alguém que nasceu de novo desnasça. Não é possível que alguém que foi regenerado agora não é mais gerado de Deus. Alguém que foi selado com o Espírito Santo da promessa não tem mais o selo. Alguém que foi escrito no livro da vida, agora Deus pegou uma borracha e desmanchou o nome dele. Não. Salvação é uma obra eterna, que não pode ser desfeita. Mas então fica a pergunta: o que é que esse texto quer dizer então? Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. O que significa corta? A princípio, aparentemente, a ideia é de que nós estamos falando de alguém que se fazia parte e não faz mais. Mas aí nós temos que ir para a palavra. Para a palavra corta. E eu chamo a sua atenção, porque esta palavra no grego é a palavra airo,
E para interpretar um texto, você tem que buscar noutros textos o que significa a palavra airô. E aqui eu quero sugerir a vocês 3 textos do Novo Testamento que usam a mesma palavra. A primeira delas é Mateus 14, 20. Quando Jesus alimenta a multidão, eles recolhem 12 cestos. A palavra recolher lá é a mesma palavra aqui. Corta. A segunda vez que essa palavra aparece, lá em Mateus 27, 32, fala do Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo. Levantou, carregou. Terceira vez que essa palavra aparece, ela é em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como é que eu interpreto esse versículo? Todo ramo que está em mim e não der fruto, corta. Eu tenho que olhar agora para a parreira. Quem já viu uma parreira de uvas aqui? Levanta a mão. Quem já viu? Quem já viu? Okay. Você tem o tronco, que é a videira, e a videira vai produzindo ramos. Qual a tendência de um ramo de uma parreira? É descer. É por isso que o dono da parreira faz o quê? Uma armação, para que esse ramo seja amarrado, para que ele não desça. Porque se ele descer, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar na terra, ou ele vai cobrir de poeira, ou se chover, ele vai cobrir de lama. E esse ramo coberto de poeira ou de lama, o que vai acontecer com ele? Ele não vai produzir fruto. Então, o que significa essa palavra corta? Significa que o viticultor vai lá e pega esse ramo, talvez enlameado ou empoeirado, levanta-o, suspende-o e o amarra aqui em cima, para que ele produza fruto, para que ele receba sol, para que ele receba os ingredientes necessários para produzir fruto. Pois bem, o que significa isso do ponto de vista espiritual? Quando é que um ramo cai, se suja, se enlameia? É possível um crente cair em pecado? O que Deus faz quando um crente, salvo pela graça, cai em pecado? Deus faz o quê? Disciplina. E o que é disciplina bíblica? É dar um chute na pessoa? Mandá-la embora? É sacrificar uma pessoa que já está doente? O que é disciplina à luz da Bíblia? É exatamente levantar, é exatamente recuperar, é exatamente tirar da lama, é exatamente amarrar aqui em cima de novo, para que ele receba luz e produza fruto. Então, sabe o que o Senhor Deus, o viticultor, faz quando um de nós, ramo, cai? Ele vai lá e disciplina. Na verdade, esse é o propósito da disciplina bíblica. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus 12, para entendermos bem isso, versos 5 e 6. Como vai estar na tela, podemos todos ler. Vamos juntos? E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem deis mais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Então preste atenção que tem 3 níveis na disciplina. Primeiro, correção, versículo 5. Deus já corrigiu você alguma vez? Pense agora no papel de pai e mãe. Que pai e mãe que, amando responsavelmente seu filho, não o corrige num ato de rebeldia dele?
Segundo, versículo 5 fala de reprovação. Nem desmais quando por ele és reprovado. Que às vezes nós podemos ser reincidentes no erro e teimosos no erro. O que Deus faz conosco? Nos reprova. Meu filho está reprovado. Isso aí não. Eu não aceito não. Aí não. Mas imagine que esse faltoso, que foi repreendido e que foi reprovado, permaneça ainda. Tem uma terceira fase. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem reserva. Tem hora que tem que ter um chicote. Tem hora que Deus disciplina na palavra, admoestação. Tem hora que Deus pega o chicote e nos dá umas varadas. Não é assim com a gente? Eu sempre gosto de ilustrar isso da seguinte maneira, do ponto de vista de pai e mãe. Nós temos que distinguir com as crianças o que é peraltice infantil e o que é rebeldia infantil. Se você pensa que o seu filho não tem no coraçãozinho dele o princípio da rebeldia, está tudo lá, potencialmente está tudo lá. Se não for a graça, é problema. Mas imagine que você está vindo para a igreja no domingo e a mesa posta e o menino, de forma atabalhoada, não tem tanto controle motor ainda, derruba o copo de suco na mesa. Esse menino talvez mereça até uma palavra de mais cuidado, filho, mas não de disciplina. Agora imagine que o menino de 5 anos pega o copo, o suco, e joga o copo na mesa e quebra o suco. Eu não gosto desse suco. O que o pai vai fazer? Ah, que bonitinho, né? Esse menino tem opinião própria. Ah, que legal. Não, não é assim. Aí merece umas chineladinhas naquela parte mais carnuda do corpo. Porque tem hora que é preciso aplicar a disciplina adequada. É isso que Deus faz com você e comigo. Quando fala cortar, não é seccionar, é levantar, é airô, para que ele produza fruto. É isso que Deus está fazendo com você e comigo constantemente. Porque se você não é disciplinado por Deus, você não é filho, diz a Bíblia, é bastardo. Então vamos ao segundo cenário. Versículo 2 ainda, olha aí comigo. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, se a sua vida está produzindo algum fruto, Deus vai intervir para limpar. Eu estive visitando a região frutífera do Brasil, que exporta mangas e uvas para o Brasil, e fui visitar uma parreira, e eu fiquei até assustado, porque eu já tinha visto algumas, mas nunca tinha visto do ponto de vista tão profissional. E a coitada da parreira ficou nua, no cipó. E eu perguntei, mas não é muito agressivo isso não? Ele disse, não, se não fizer assim, não dá. Então, aqui o que nós chamamos na linguagem da agricultura de poda. A minha família trabalha com café. E eu, todo mês de dezembro, vou visitar meu irmão. E o maior prazer dele, pastor Ival, é andar comigo no meio da lavoura. E eu até faço de conta que eu sou um bom entendedor de lavoura para agradar o coração dele. E ele vai chegando naqueles pés de cafés mais bonitos, mais luxuriantes, e vai arrancando aqueles galhos mais vultuosos de folhas. Isso aqui não dá café, isso aqui impede o galho de dar café. Então, se você produz, Deus vai limpar você, Deus vai podar você, para você produzir mais ainda. Agora a poda dói. Se o galho pudesse falar, ele está doendo, está sangrando. É exatamente isso que Deus faz com você e comigo. Agora preste bem atenção. Há uma diferença imensa entre disciplina e poda. A disciplina está ligada a pecado que precisa ser abandonado e você ser corrigido. A poda não é pecado. A poda é para que você que já está produzindo fruto seja mais eficiente, mais eficaz e produza mais fruto ainda.
Esse é o grande projeto de Deus na nossa vida. A poda é quando Deus vem e tira aquilo que parece bom, bonito, maravilhoso, com folha, com beleza, luxuriante. Não, meu filho, isso aí vai tirar o desvio, isso aí vai tirar o seu foco. Isso aqui parece tão bom, mas isso vai impedir você lá na frente de produzir mais fruto. Deus quer remover galhos mortos, Deus quer remover folhas que não vão trazer benefício para aquela vareta, para aquele ramo produzir mais fruto. Deus quer que chegue ali mais sol. Deus corta a folhagem luxuriante, Deus corta os brotos desnecessários, porque tem um propósito, o viticultor, é que a gente produza mais fruto para Deus. Convenhamos, nós gostamos de folhagem. Folhagem da beleza, folhagem da aparência. Folhagem é bom para foto. Não é verdade? Bonito. Preste atenção nisso. Deus nos disciplina quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Deus nos poda quando estamos fazendo alguma coisa certa. Na disciplina o que precisa ser tirado é o pecado. Na poda o que precisa ser retirado é o nosso eu, nossa vaidade. Olha como eu sou maravilhoso. Olha como eu tenho talento, olha como eu tenho dons espirituais, olha como eu sou piedoso, olha como é que a igreja é maravilhosa, olha como a minha denominação é um espetáculo. A gente se enche, estufa o peito, e Deus vai lá e passa a tesoura. Passa a tesoura, passa a tesoura, passa a tesoura. Para que acabe o eu e Cristo apareça. Para que eu diminua e Cristo cresça. Às vezes, irmãos, as tribulações da vida vêm, não é para nos afligir, é para tirar a folhagem desnecessária, os galhos que vão tirar toda a seiva para eles e não vão gerar nenhum fruto para a glória de Deus. Então não fique bravo com o Senhor se Ele chegou na sua vida com a tesoura na mão. A tesoura de Deus pode doer um pouquinho, mas o resultado vai ser mais fruto ainda para a glória do seu nome. Mas vamos agora ao terceiro quadro. Vá comigo, por favor, para o verso 5. Agora é o terceiro quadro que nós vamos observar. E o que está aí nesse quadro? Vamos ler juntos? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então preste atenção que eu não tinha fruto nenhum. Aí Deus faz o quê? Levanta, disciplina. Aí eu já estou produzindo fruto. O que é que Deus faz? Poda para produzir mais fruto ainda. Agora vem a terceira e última realidade. É produzir muito fruto. É uma safra recorde. É uma abundância extravagante de fruto que vai ser colhido. E o que é que precisa acontecer? Permanecer em mim. Agora o segredo é permanecer em Cristo. Agora preste atenção aqui. A ênfase a partir de agora, que vai aparecer 10 vezes nesse texto, é permanecer, 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 permanecer. E qual o segredo disso? O segredo disso é que Deus faz uma mudança de ênfase, de produção para relacionamento, de trabalho para comunhão. Porque estude a sua Bíblia e você verá que a maior prioridade da sua, da minha e da nossa vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade de Deus na sua, na minha e na nossa vida é
ter comunhão com o Deus da obra. Relacionamento com Deus precede trabalho para Deus, e relacionamento com Deus é a base da obra para Deus. Deus está fazendo uma transição do ativismo para a intimidade. Porque às vezes, queridos irmãos, convenhamos, a gente pode entrar numa roda viva de ativismo. Às vezes nós entramos na rotação de Marta. A gente só sabe fazer. Corre para lá, corre para cá, ansioso com tanta coisa, e corre. E a gente acha que só vai agradar a Deus se ele estiver fazendo alguma coisa. Fica nas maluquices, estresse, dá burnout, dá crise de ansiedade. Porque na nossa cabeça, o que Deus quer da gente, a gente desesperadamente fazendo alguma coisa. E o Senhor vai dizer para Marta: ô Marta, você está ansiosa, aflita com tanta coisa. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Assentar-se aos pés de Jesus, ter intimidade com Jesus, ter comunhão com Jesus. Se permanecerdes em mim, esse é o ponto da mais alta importância, meus amados irmãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Até o que fazemos só podemos fazer com frutos para o reino se for resultado da nossa comunhão com Ele. Foi nesse sentido também que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. A fonte do poder não está em nós, a fonte do poder está no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então me permita aqui algumas conclusões do texto. Em primeiro lugar, permanecer em Cristo não é uma opção para o crente, é um imperativo. Olha o verso 4 comigo. Vamos ler o verso 4, põe na tela por gentileza. Versículo 4, todo mundo comigo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então preste atenção no verso 4. O verbo permanecer está em que sentido? No imperativo. Não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Por que que eu preciso permanecer nele? Porque se eu não permanecer nele, eu não vou produzir fruto, eu não posso fazer nada. E se eu fizer, é obra carnal. Se eu fizer, é na força do braço. E a Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu poder, diz o Senhor. É pelo poder do Espírito Santo. É pela seiva que vem de Cristo, e não do nosso próprio braço. Segundo lugar, permanecer em Cristo é vital para a nossa salvação. Olha o versículo 6 comigo. Vamos ler o versículo 6, por favor, a igreja comigo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. Pode ser religioso, pode fazer boas obras, pode fazer sacrifícios, pode fazer jornadas de peregrinação, pode doar o seu próprio corpo a ser queimado, pode doar toda a sua fortuna para os pobres. Se não tiver em Cristo, não há chance dessa pessoa ser salva. É por isso que o versículo 6 nos ajuda a interpretar o verso de número 2. Porque no verso 2 está escrito: todo ramo que estando em mim não der fruto. Então é aquilo que nós interpretamos, que corta aqui não é podar e jogar para fora para ser queimado, não. Agora aqui sim, porque se não permanece na videira, esse ramo é morto.
Basta você ir para o campo, pega um galho de qualquer árvore, vamos pegar a parreira, porque o texto aqui adivinha, corta lá. Ele não tem vida, ele só tem vida o ramo se permanecer no tronco, na videira. Você pega o braço do seu corpo, aquele é seu braço, tem sangue, tem vida e tal, corta aqui, secciona, amanhã está apodrecendo. Só tem vida se está em Cristo, se não está em Cristo, não tem vida. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Terceiro, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. É isso que está claro no versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Então, se eu quero produzir fruto para a glória de Deus, e fruto, irmãos, às vezes a gente fica pensando, o que é fruto? É só trabalhar para Deus? Fiz isso, fiz aquilo outro. A Bíblia fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. Sem você permanecer no Senhor, os resultados dos frutos doces não vão aparecer. Quarto lugar, permanecer em Cristo é a evidência de que você é um discípulo de Cristo. Olha o versículo 8. Vamos ler juntos? Toda a igreja comigo? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando você é discípulo, é porque você permanece. E se você permanece, se você é discípulo, você vai produzir muitos frutos, e o Pai será glorificado nisto. Ora, se o Pai é glorificado em muito fruto, não dar fruto não glorifica o Pai. É claro que a aplicação desse texto é muito pessoal e particular. Cada um de nós tem que começar a perguntar aí, eu, Senhor, estou produzindo? Como é que está a minha cesta de fruto? A hora que o viticultor vier colher as uvas, as minhas uvas serão amargas, as minhas uvas serão doces, o meu cesto está vazio, está mais ou menos ou está cheio? É a pergunta. Ainda, quinto lugar, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Olha aí comigo o verso 7 e 8. Acabamos de ouvir uma exortação do pastor Ival sobre oração. Vamos ver mais outra aqui no texto, 7 e 8. Leia comigo, por favor. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa se você permanece em Cristo. Jesus é categórico. Veja você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque se você permanece nele, o seu coração está sintonizado com o coração dele, e você não vai pedir mal para esbanjar nos seus próprios deleites. Mas, para concluir, permanecer em Cristo, meus irmãos, é o caminho para plena alegria. Versículo 11, confira comigo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O projeto de Deus para você e para mim é que produzamos fruto, muito fruto, para a glória de Deus e para a nossa alegria. A vida cristã não pode ser uma vida triste. Um cristão triste é um fake news do reino de Deus. É uma propaganda falsa do cristianismo. O cristianismo é a religião da alegria. Nós somos um povo alegre. Não alegria carnal, não alegria rasa, superficial, mas uma alegria genuína, verdadeira, a alegria de Deus em nós. E eu quero concluir lembrando a vocês um texto e lendo outro texto com vocês. O texto que eu quero relembrar é aquele texto da figueira murcha. Jesus estava voltando de Betânia para Jerusalém, e diz a Bíblia que ele sentiu fome. Estava indo para Betânia, sentiu fome.
E aí viu à beira do caminho uma figueira. Eu não sei se você sabe, mas faz parte da figueira que o fruto vem antes da folha. Portanto, se uma figueira tem folha, significa que ela tem fruto. Estava à beira do caminho, chamando a atenção dos transeuntes. E Jesus chega lá, revira as folhas e não encontra fruto. Jesus amaldiçoa a figueira. No outro dia, quando passaram, ela estava seca. Isso significa que, se nós temos apenas aparência de fruto, propaganda de fruto, mas não temos fruto, nós estamos mentindo. E às vezes nós somos crentes. Temos nome de crente. Temos nosso nome no hall de membros da igreja. Nos apresentamos como crentes. As pessoas nos chamam de crentes. Mas quando o Senhor vai procurar fruto em nós, só tem folha, só tem propaganda, só tem aparência, só tem discurso, não tem realidade. Isso é um alerta para nós. Deus, na sua bondade, toma algumas medidas. Primeiro nos levanta e nos disciplina. Depois nos poda e tira aquilo que é excesso. Mas hoje o projeto de Deus para você e para mim é produzirmos muito fruto para a glória de Deus. Mas agora eu quero convidar você a ficar em pé e abrir sua Bíblia comigo no Salmo 80, porque esse salmo tem a ver com o nosso texto. E nós vamos concluir a mensagem desta noite lendo Salmo 80, versos 14 a 19. E eu queria que o texto fosse colocado na tela para todos nós lermos. Mas lermos com voz tão clara, tão eloquente, que quem passar lá na avenida vai escutar. Eu sei que não vai escutar, porque aqui é muito bem feito acusticamente, mas como se fosse para escutar. Todo mundo lendo, com toda a clareza, do 14 ao 19, vamos juntos. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, aleluia, amém.